Nacional Sócio-Jurídico, para debater várias questões, né, da conta de todos esses assuntos sócio-jurídicos. E o segundo foi feita uma supressão, né, porque já está superado. Em relação às novas propostas, ficou assim: orientar a atuação da profissional de serviço social como assistente técnico em ações judiciais. Não preciso? Tá. Então, é uma responsabilidade Cefes-Cres para 2019. A segunda, desenvolver ações políticas junto aos tribunais de justiça com relação à presença de assistentes técnicos nas intervenções profissionais. Cefes-Cres, 2018. 3. Construir posicionamento em relação à atuação do assistente social em ações de justiça restaurativa e práticas congêneres propostas pelo sistema de justiça e outros órgãos. A responsabilidade do Cefes-Cres, 2019. Na 4, orientar a atuação de assistentes sociais em medidas de segurança e disciplina. Responsabilidade do Cefes-Cres, 2018. Na 5, estudar os rebatimentos da requisição das políticas sociais para uma atuação da assistente social na perspectiva psicossocial e biopsicossocial. Cefes-Cres, 2019. A 6ª, estudar a atuação intersetorial do assistente social no atendimento da maternidade com uso de substâncias psicoativos e a destituição do poder familiar. Cefes-Cres, 2018. A 7ª, estudar a relação entre coach e serviço social. Cefes-Cres, 2019. A 8ª, orientar o exercício profissional do serviço social frente à política nacional da população em situação de rua e migrantes. É o CRES 2018. Na 8, tá? Não, já coloquei. A 9. Retomar campanhas sobre a atuação de assistentes sociais frente às questões étnicos raciais e genocídio da juventude negra. Essa foi uma sugestão de encaminhar essa proposta para o eixo da comunicação. Isso. E a 10, orientar a atuação de assistentes sociais enquanto peritos de ações judiciais. A responsabilidade do Cefes-Cres 2018. Em qual proposta? Número 7 de destaque. Quem fez o destaque, Andressa? Andressa. Andressa. Aqui no microfone, por favor. Não é ainda não. Não é ainda não. Espera aí, só um pouquinho, Andressa. Andressa. Só um pouquinho, tá? Falta só ler os destaques que nós tivemos das bandeiras das lutas, tá? No eixo ética e direitos humanos, pensou-se em fazer essa alteração, né? Defender a ampliação da rede de atendimento no processo transexualizador no Sistema Único de Saúde, SUS, como direito da população de travestis e homens e mulheres transexuais. Eu acho que lá não contemplava, né? Lá estava LGBT, então isso é para contemplar esse último público que nós lemos aqui. E na 8ª, que é posicionamento contrário à violência e exploração sexual, violência doméstica e institucional e a todo tipo de violência no contexto escolar contra crianças e adolescentes. É apenas também uma mudança para melhor adequação do texto, tá? O conteúdo em si não foi alterado, né?
Ok, obrigada, Cleide. Tem mais alguma coisa? Só para explicar que, na verdade, aqui na 8, a gente acrescentou a palavra. Aqui na 8, a gente acrescentou a palavra. Então, estava violência doméstica. A gente acrescentou a violência doméstica e institucional. E aí a gente mudou, inverteu a ordem da frase, colocando crianças e adolescentes no final, para dizer que tudo isso era contra criança e adolescente. Porque ali, a partir do e a todo tipo de violência no contexto escolar, estava no final. Então, a gente fez uma inversão aí dessa frase para garantir a lógica da leitura. Foi isso. Ok. Vamos lá para os destaques, então. Andressa, por favor. É que a proposta dela vem primeiro. Pode. Foi na hora da leitura. Boa tarde. Eu queria mais uma questão de esclarecimento, que eu não sei como foi discutido dentro do eixo, mas da forma que está, eu acho que não está legal, porque discutir a relação, acho que não tem relação. É a questão de se existe essa prática dentro do serviço social, fiscalizar e aí fazer a fiscalização. Mas, assim, seria interessante que vocês trouxessem aqui qual foi a discussão dentro do eixo, para a gente formular uma outra proposta. Já posso ir explicando? Posso? Eu vou só dizer como foi a discussão, mas é claro que, dado o destaque, a gente pode fazer a alteração. Tá, eu vou explicar. Acho que daí contempla tudo. O coach ele é uma modalidade de atendimento, de entrevista. E aí existe uma proposta de formação de coaching no estado de São Paulo, que está se espraiando aí, de fazer isso, assim, o coaching e o serviço social. Coaching no serviço social. E aí, isso está sendo ofertado aos profissionais. Nós, no estado de São Paulo, tivemos uma profissional que perguntou, e aí, legal eu fazer isso? Aí a gente estudou isso dentro da COF. A gente fez, inclusive, oficina sobre isso, mas a oficina bombou de gente interessada no assunto. Então, o fato de ter uma profissional nos procurar não significa que tenham outras pessoas buscando essa prática. O coaching ele parte primeiro da neutralidade e tem outros aspectos que são totalmente contrários ao nosso código de ética, a lei de regulamentação da profissão. Então, é uma modalidade aí que nos interessa. Quando a gente coloca estudar a relação, é até para evidenciar que essa relação é totalmente incompatível, né, e dizer quais são as implicações diretas. Então, a gente está falando de estudar para poder evidenciar tudo que implica essa relação, que essa relação é inviável, né, incompatível. Mas, se alguém quiser fazer alguma alteração de texto que garanta aí alguma especificidade, eu acho que estamos aí abertos para isso. Alguém teria alguma sugestão? Andressa? Tá. A Anne? Dentro disso que o pessoal comentou, talvez seria só a gente acrescentar, estudar a relação da incompatibilidade entre coaching e serviço social. Acrescentar Talvez eu tirei até a incompatibilidade. Andressa? Eu acho que é só tirar a palavra relação e colocar, estudar a incompatibilidade entre coaching e serviço social, e isso contempla? Então, vai ficar estudar a incompatibilidade entre coach e serviço social. Ok? Aprovado. Agora, o destaque na 8 da professora Tânia. É só ponderar, assim, bem rapidamente, mas também com toda tranquilidade, na nossa bandeira de lutas, que também é parte da nossa agenda, né, já tem esta orientação, né, do trabalho com a população em situação de rua,
Então, é no sentido de sugerir a supressão, em função que já está na bandeira de lutas, até tendo em vista o que a gente discutiu lá, que, na verdade, é realmente orientar o exercício. Então, enquanto bandeira de lutas está lá e com toda a possibilidade dos CRES fazerem isso e dando continuidade, né, vistas as ações todas que têm ocorrido, tanto aqui em São Paulo como em outros estados, né, contra a população em situação de rua, migrantes, etc. Mas é uma sugestão de supressão em função que está na bandeira de lutas, e a gente também tem que cumprir a nossa bandeira de lutas, né? Mas nesse sentido. Alguém mantém a proposta? Então, todos concordam com a supressão, né? Pessoal, tem mais um destaque da Liliane. Vamos votar a supressão. Tá? Por favor, quem concorda com a supressão, levante o crachá. Supressão da 8, que a professora Tânia acabou de pontuar. Supressão. A professora Tânia sugeriu a supressão por entender que essa proposta já está na bandeira de lutas do conjunto. Gente, só para ler o que está escrito na bandeira de lutas, talvez para contribuir com o debate. Aí, se alguém tiver a proposta de manter o texto, por favor, vem aqui e faz a defesa da manutenção dele. Só vou ler o que está escrito, porque daí a gente entender como a professora Tânia Diniz está dizendo. Ó. Debater com a categoria Política Nacional para a População em Situação de Rua, entre parênteses, Decreto 7.053, de 23 de 12 de 2009, visando a comprometê-la na implementação dessa política, que prevê ação intersetorial e instâncias de controle social e de defesa de direitos. Isso está na bandeira de lutas, na parte que fala da ética e direitos humanos. Não sei se isso, para a categoria entende que isso dá conta, ou se a gente precisa fazer a manutenção disso no sentido de orientar a categoria sobre isso. Aí, se alguém tem a defesa da manutenção, por favor. Alguém tem a defesa na manutenção? Bruno? Na verdade, eu gostaria de tirar uma dúvida. Para mim, não está claro se a bandeira de luta ela tem uma prioridade menor do que as propostas. Não. Porque eu entendo assim, se houver isso, eu, como trabalhador, pessoa que trabalha com a população em situação de rua, penso que é uma questão que tem que estar muito em evidência. Mas, se não existe essa questão de prioridade, eu concordo em suprimir. Posso responder? Não, olha só, eu não diria que há uma hierarquia aí, sabe? A bandeira de lutas, a gente organizou, né, as nossas... É o que nos dá a direção política para a gente trabalhar. E que nos abre as portas, por exemplo, a todas as ações que, às vezes, não estão nas nossas deliberações, mas estão ocorrendo. As bandeiras de lutas nos dão subsídio para que a gente possa atuar, para que a gente possa intervir. Então, na verdade, até tendo em vista a quantidade de ações que tem aqui, né, e que não estão na bandeira de lutas, então, acho que não significa, retirando daqui, que ela vai sumir. Ela está na bandeira de lutas, aliás, é nosso compromisso ter as bandeiras de luta sempre à nossa frente, no nosso exercício profissional, na nossa ação cotidiana, porque ela também nos subsidia, assim como as deliberações do conjunto Cefes-Cres. Inclusive, do jeito que está na bandeira de lutas, conforme a Patrícia leu, ela, inclusive, está mais ampla. Ela norteia de uma forma bem direta, né? O que significa isso em termos de pensar a atuação profissional com essa população. Tá? Quer fazer uma ponderação, um apontamento aí? É que aqui na bandeira de lutas não tem a questão dos migrantes. Talvez seja a gente alterar também na bandeira de lutas e colocar migrantes. Colocar lá no item embaixo. Aí depois a gente ela vai escrever. Pôr em votação. A professora Luciana também tem um esclarecimento. Uma dúvida.
Eu estou achando que, como é uma ação do eixo de orientação e fiscalização, eu vou defender a manutenção, a permanência. Ainda que esteja no plano de lutas, é fundamental estar lá, mas eu acho que também no eixo de fiscalização, enquanto ação concreta, que está comprometido aqui. Então, queria fazer essa defesa. Eu acho que não tem nenhuma incompatibilidade em estar na bandeira de luta e estar no eixo. Ainda tem alguma questão? Alguém que quer colocar alguma coisa? Perguntar, dúvida? Tá, então vamos para encaminhamento. A professora Tânia mantém a proposta? Não, retira e mantém, então, como uma proposta do eixo. Tá? A professora Tânia retirou a supressão. Então, não há necessidade de se votar, porque ela tirou a proposta dela. Ok? Então, agora vamos para a votação do eixo. Não, Ana, tem um destaque. Ai, desculpa, tem um destaque. Da Liliane. Ah, tá, verdade. Desculpa. Liliane. Agora vai. Pode. Gente, eu fiz um destaque aqui na 3, porque está assim, defender a ampliação da rede de atendimento do processo transexualizador no Sistema Único de Saúde, como um direito da população de travestis e homens e mulheres transexuais. Na verdade, o movimento social tem pautado e tem discutido a terminologia seguinte, sobre travestis, mulheres transexuais e homens trans. Só que a gente sabe também que essas nomenclaturas têm muitas alterações. Então, eu gostaria de fazer a sugestão de deixar como identidade de gênero, porque aí a gente abarca aí todas as transformações corporais, né, e eu acho que amplia, e se tiver aí alteração nas nomenclaturas pelos movimentos sociais, continua garantido. E outra questão também é do processo transexualizador. Quem utiliza esse termo é o Ministério da Saúde. Só que também tem uma discussão com relação a isso, porque não é uma política que vai transexualizar alguém. É ao contrário, a política existe para garantir o direito da pessoa, né, a passar pelo processo de transformação corporal. Mas não é a política que transexualiza. Então, talvez a proposta poderia ficar defender a ampliação da rede de atendimento para as transformações corporais. Não, aí mantém o SUS, no âmbito do SUS. A gente vai escrever aqui uma redação e já ler aqui para vocês. Alguém quer manter a proposta como está? Não, todos concordam com a mudança. Então, a gente vai fazer a alteração e aí a gente vai votar a proposta de alteração. No âmbito do SUS, por exemplo, eu escrevo o próximo eixo é ética e direitos humanos e relações internacionais. Já vai se organizando aí os relatores. Eles estão formulando ali, a gente já vai aprovar. Sim, é que ainda não está votando o eixo. Tá votando vamos votar primeiro a proposta aqui dela, de alteração. Depois a gente vota a aprovação para o eixo, para aquela que vai para o eixo. Identidade no singular mesmo, né? Mas olha só, defender a ampliação da rede de atendimento no âmbito do SUS para as transformações corporais relacionadas ao direito. A gente igual o eixo inteiro, então a gente está concordando com a
Gente, vou fazer a leitura. Defender a ampliação da rede de atendimento no âmbito do SUS para as transformações corporais relacionadas ao direito da identidade de gênero. Vamos lá, então. Quem concorda com a aprovação da redação feita agora pela colega, levante o crachá. Quem não concorda, levante o crachá. Abstenções? Aprovado por contraste. Agora a gente vai votar o eixo. Como a proposta de comunicação não teve destaque, ela é aprovada no bloco todo e depois ela é encaminhada para o eixo de comunicação. Tá? A gente não precisa votar ela específico porque não teve destaque. Ok? Então vamos votar agora as propostas do eixo de orientação e fiscalização profissional. Pode vir. É na proposta de alteração da redação sobre mediação e conciliação, porque na leitura, o que eu consegui entender foi que era de... Eu não vou conseguir lembrar, gente, o número. Pelo que eu entendi na leitura, dizia em desenvolver ações políticas frente a essa atuação. Então, é que assim, eu acho que a gente já fechou esse posicionamento contrário ao exercício da mediação e conciliação na atuação profissional. Então, como que a gente vai agir politicamente nessa atuação, se a gente já se posicionou contrário a essa atuação na mediação e conciliação, entende? Então, assim, eu acho que a forma como foi redigido me trouxe a ideia de que a gente ainda vai continuar considerando essa prática na atuação. Acho que a questão da redação, entende? Eu também não tenho uma proposta concreta aqui de alteração, porque eu queria compreender a discussão feita no grupo. Vou falar sobre a discussão que foi realizada no eixo, né? A gente já tem definido no conjunto Cefes-Cres qual é o posicionamento. O posicionamento é contrário por conta de que é incompatível, é uma outra profissão, uma outra atuação. Mas a gente também tem, ao mesmo tempo, profissionais que reivindicam fazer essa atuação. E, ao mesmo tempo, as instituições têm requisitado isso dos profissionais. Então, a gente precisa aí ter ações no âmbito com a categoria e com os órgãos que requisitam isso. Então, a gente está falando de desenvolver ações políticas no âmbito geral. E aí, as ações a gente discute cada regional e na sua jurisprudência. Mas então, e aí está talvez... ali conforme o posicionamento do Cefes, só para dizer no texto final. Mas então, talvez, na redação, reafirmar o posicionamento contrário, algo assim, para ficar mais claro. Porque a mim deu a entender que a gente abre uma possibilidade de rever essa atuação. Da mesma lógica do coaching. Se a gente, né, não tem relação com isso, por que a gente vai manter a palavra relação? Ali é a mesma coisa. Como é que a gente vai fazer em relação à atuação nessa área se a gente já se posiciona contrária a ela? Não sei, acho que... Acho que talvez fazer uma sugestão da substituição da palavra. Se você tiver alguma acho que sugere. Então, acho que é reafirmar o posicionamento contrário. Retirar, então, a atuação e reafirmar a incompatibilidade. Compatibilidade, isso. Então, acho que vem... Faz a sugestão. Ó, a Kelly está se escrevendo. Alô? Não, gente, então, colaborando com a Viviane, eu sugiro substituir ali naquele ponto. Em relação à atuação, seria em relação à incompatibilidade. Porque aí você já objetiva, né, no âmbito jurídico que nós temos. Não é uma questão que dá para se voltar atrás. Voltar atrás porque é uma outra profissão. Então, a incompatibilidade precisa ser trabalhada porque o processo de lidar com isso já avançou em algumas instituições e precisa ser
essas ações precisam ser feitas para reafirmar, sim, portanto, a incompatibilidade. Aí ficaria desenvolver ações políticas em relação à incompatibilidade do assistente social em ações de conciliação e aí para frente. Tenho acordo. Incompatibilidade da atuação. Tenho acordo. Alguém ainda tem alguma dúvida com relação a isso? Quer colocar alguma questão? Podemos votar na proposta do Luciano. Da Viviane, com contribuições do Luciano. Desculpem. Regime de votação, então. Quem concorda com a alteração, levante o crachá. Quem não concorda, pode abaixar. Agora, Júlio. Quem não concorda com a mudança? Abstenções? 2 abstenções. Ok, então aprovada a alteração. Deste eixo. Pessoal, o Everaldo quer fazer uma colocação com relação ao eixo e já passou também. Vocês concordam dele fazer ou não? Sim, tudo bem? Então, vamos combinar que na fala dele, se mais alguém tiver alguma situação, alguma dúvida, por favor, levante o crachá. Não, é porque as coisas vão aparecendo e a gente vai lembrando. E eu lembrei agora da modalidade da visita assistida que os tribunais estão implementando. Então, aqui em São Paulo já tem um núcleo, aqui na capital, e aí o profissional recebe R$300 por dia, né? Que são das varas de família. Então, esse genitor pede a visita assistida, leva para um equipamento e o assistente social fica lá, observando a visita desse pai para esse filho, né? E nós somos contrários a isso, porque você quebra totalmente a espontaneidade, né, da convivência e tal, né? Então, não sei se cabe a gente fazer uma proposta aqui no sentido... Oi? Paga por fora, que é de final de semana. O profissional vai... E eles estão requisitando os profissionais do tribunal, né? Do tribunal. Do tribunal, tá? Né? Então, assim, é um tema bem polêmico, assim, complicado, porque e as condições em que acontece, né? Acho que o tema da visita, talvez propor ali de fazer o estudo a respeito dessa modalidade aí da visita assistida para posicionamento posterior. Você quer elaborar uma proposta, Everaldo? Só para tentar colaborar, até estava conversando aqui com os colegas, que eu acredito que a atuação, de uma maneira geral, dos assistentes sociais nas varas de família tem uma série de questões a serem debatidas. Acho que essa que o Everaldo traz é uma delas, o assistente técnico também tem uma interface importante e outras tantas. Então, uma proposta de tentar conciliar esse debate é se isso não está contemplado de alguma maneira, ou não pode estar contemplado de alguma maneira, no seminário que a gente está propondo sócio-jurídico, né, que, de repente, se tenha uma discussão sobre atuação nas varas de família como um todo e que esse debate seja um elemento desse seminário. Só uma proposta de tentar conciliar as questões aí para a gente aprofundar o debate. Ok. Resolvido, então. Vamos para a votação, então, do eixo de orientação e fiscalização profissional. Quem concorda com a aprovação, levante os crachás. Ok, pode abaixar. Quem não concorda, abstenções. Ok, aprovado, então, por contraste. Agora o eixo de ética e direitos humanos e relações internacionais. Relatores.
Bom, boa tarde. Na primeira proposta, teve uma alteração do texto, que foi incidir no âmbito legislativo pela revisão da Lei de Execução Penal, LEP, e o Código Penal, assumindo posicionamento contrário à existência do exame criminológico em ações conjuntas com movimentos de defesa de direitos humanos e outras entidades, tendo em vista a necessidade de estabelecer uma legislação que contemple a garantia de direitos da população carcerária e de suas famílias, de modo a avançar diante da vigente concepção punitiva disciplinar. Na segunda proposta também teve uma alteração. Não, desculpa, proposta 6. Realizar a intervenção legislativa no sentido de negar o serviço social como profissão especializada para a realização de depoimento especial constante na Lei Federal 13.441, de 2017. Precisa da justificativa? Não. Pode descer, por favor. Na proposta 9, alteração do texto, manter a participação em iniciativas, em especial nos comitês de memória e verdade, que buscam a responsabilização dos autores de tortura e crime de lesa humanidade nos anos da ditadura militar brasileira e na atualidade. Responsável Cefes-Cres. A proposta 11 houve supressão. Proposta 14, defender o uso do nome social nos espaços públicos e privados e no acesso às políticas públicas em respeito à livre expressão de identidade de gênero. Encaminhar para a bandeira de lutas. Responsável Cefes-Cres. Na proposta 15, houve a alteração de redação com 2 propostas. A primeira, desenvolver atividades e subsidiar a categoria sobre a defesa de legislação e regulamentação do plantio, cultivo, produção, comercialização e consumo de drogas, com ampliação de política de redução de danos. Segunda proposta, desenvolver atividades e subsidiar a categoria sobre a defesa da legalização e a regulamentação do plantio, cultivo, produção, comercialização e consumo de drogas submetidos a controle estatal, com ampliação da política de redução de danos. Aí a votação ficou empatada e a submissão das 2 propostas. Renata, só um pouquinho. Você pode só, as que foram suprimidas, só explicar por que suprimiu, tá? Então, na verdade, ela ficou empatada lá. A anterior. Ah, tá. Tá. Que foi suprimida. Vamos terminar essa, porque aí só para e aí eu volto na outra, pode ser? Você pode descer um pouquinho. Isso, nessa acho que aí trouxemos para cá para ser voltado aqui em qual das 2 propostas ficam, tá? Porque não houve uma votação, porém houve empate, nós trouxemos para acordar aqui. Oi? Já falei com ela. Ela vai fazer. Volta. Isso. Essa? Essa. Por que foi suprimida? Ana, pedido de esclarecimento. Faz agora. Do Everton. Questão de ordem do Everton. Oi? Questão de ordem do Everton. Pode? Pode. Eu estava num eixo e a gente não fez votações nos eixos, tá? No eixo que a gente estava, né? Não foi esclarecida essa questão de votação, assim, tipo assim, quando não tinha consenso, vinha as 2 para o plenário, porque em tese quem vai decidir é o plenário, né? Só para deixar isso nítido, porque não entendi porque votou, né? Porque de repente tudo bem, veio as 2, porque por acaso deu uma sorte, tem empate, né?
Mas mesmo a proposta derrotada, ela ia poder ser colocada de novo. Então, eu entendo assim, que houve um problema aí na questão de comunicação, porque assim, no nosso não votou nenhuma. O que não tinha consenso vem as duas decididas na plenária, né? Eu acho que era o mais justo mesmo, que aqui no final a soberana é a plenária aqui, né? Então, só para pontuar essa questão aí, beleza? Se tiver mais coisa que foi votado, né, e tal, beleza. Quem que estava? Então, nós fizemos o debate no eixo de Ética e Direitos Humanos e Relações Internacionais. A gente pediu a supressão, uma vez que existe... Lili, eu vou pedir para a Lili, da criminalização da homofobia. A supressão. A questão de ordem do Everton foi sobre a outra. São duas questões. Ah, tá. Tudo bem. É só uma pergunta. É que chegaram duas questões ao mesmo tempo. tempo. São duas questões. A primeira foi... A primeira é sobre a supressão. A supressão, só explicar o porquê que essa proposta foi suprimida. Aí a Lili que vai fazer o esclarecimento dessa. Tá. Gente, esse PL, que é o PL 122 de 2006, ele foi arquivado. Então, a gente sugeriu a supressão dessa deliberação, contemplando essa temática em uma outra proposta, que aí depois a gente vai apresentar. E referente à questão da votação, nós tivemos, primeiro, a manutenção... Vai para a proposta, por favor. Isso. Na proposta original, tem a discussão do controle estatal. E aí uma porcentagem, uma parte do grupo que estava no eixo de ética e direitos humanos, era a favor da retirada sob controle estatal e outra parte a favor. E como teve essa questão, nós remetemos, então, as duas propostas para discussão aqui no plenário. Liliane e Guilherme. Só complementar o que o Júlio colocou. Perceba que está garantida aqui a submissão das duas propostas. Nós fizemos apenas um exercício de votação, porque nós não votamos só isso. Nós, se vocês perceberam, nós alteramos a redação. Então, levantou a polêmica de como a gente poderia deixar isso mais objetivo possível. A gente fez um exercício de votação. A gente não quis criar uma outra regra dentro. Então, tanto que, se não fosse assim, a gente não teria colocado submissão das duas propostas. Então, está garantido, não há nenhum problema com isso. É melhor nós terminarmos de ler todas as propostas e depois vamos dando os destaques? Então, você escreveu o destaque? Eu não vi. Quem escreveu? Lili, você escreveu o destaque? Não, você escreveu o destaque. Pronto. Vai ser votado. Proposta 17. Ela houve alteração de redação. Realizar atividades sobre o posicionamento do conjunto Cefes-CRES e sobre o exercício profissional incidindo junto aos movimentos sociais, iniciativas e instâncias democráticas na luta contra as formas de tortura, desaparecimentos forçados, encarceramento em massa, execuções extrajudiciais, arbitrárias, sumárias, genocídios, feminicídios e outras violações praticadas também pelos agentes do Estado. Proposta 25, houve a manutenção da proposta, que é efetivar uma política de acessibilidade nas instâncias físicas e políticas do conjunto Cefes-CRES, visando superar as barreiras físicas de comunicação e atitudinais.
Isso. Tem que encaminhar para o eixo do financeiro. Proposta 27, alteração da redação. Realizar no âmbito dos CRES atividades em defesa de uma política de proteção à pessoa, o qual inclui programas como o Provita, que é o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, o PPCAM, que é um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, e o PPDDH. Você consegue descer um pouquinho? Eu não sei toda a sigla. É muita sigla. Não. Oi? Todos ouviram? Programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Isso. Tem que baixar a caixa ainda. Eu acho que ainda tem mais texto, né? Tem que baixar a caixa de texto. Espera só um pouquinho. Ainda na mesma proposta, tinha que abaixar... Calma, gente. Isso, agora sim. Programa de Proteção de Defensores dos Direitos Humanos, que teve uma alteração na redação em 2015. Aí a proposta 28, você pode abaixar só um pouquinho, é a alteração de redação. Realizar intervenção legislativa no sentido de afirmar posicionamento crítico ao projeto de lei 6583, de 2013, que dispõe sobre o Estatuto da Família e demais projetos de lei que violem os princípios fundamentais do Código de Ética dos Assistentes Sociais. Nas recomendações, houve a supressão da primeira, que é assumir posicionamento contrário à existência do exame criminológico e favorável à revisão do Código Penal em ações conjuntas com movimentos de defesa de direitos humanos e outras entidades. A gente suprimiu porque já está contemplado no eixo da COF. Tem que falar no microfone, pessoal. Para que todos ouçam, foi suprimida porque já está contemplada na primeira proposta. A segunda recomendação, houve uma manutenção, que é apoiar as lutas em torno do respeito à identidade trans, a despatologização e transexualidade, a retirada da transexualidade dos catálogos internacionais de doenças e a garantia de permanência do processo transexualizador pelo Sistema Único de Saúde, SUS.